bom? Mais um encontro do grupo de psicanálise do Genefil. Faremos a leitura e vamos trocando ideia aqui, tá bom? E qualquer dúvida, você pode interromper ou pode expor suas visões, tá bom? Sem problema nenhum. Recomendações ao médico que pratica psicanálise. 1912. As regras técnicas que ofereço me resultaram de longos anos de experiência, depois de a própria custa encetar e abandonar outros caminhos. Logo se notará que elas, ou ao menos muitas delas, podem se resumir a um único preceito. Espero que sua observância poupe esforços inúteis aos médicos que exercem a psicanálise. Eles lhe permitam evitar alguma omissão, mas devo enfatizar que essa técnica revelou-se a única adequada para a minha individualidade. Não me atrevo a contestar que uma personalidade médica de outra constituição seja levada a preferir uma outra atitude ante os pacientes e a tarefa a ser cumprida. Isso aqui é muito importante. Muito importante dentro da clínica, né? Já que você tem vários aspectos que você pode colocar ali, né? Não são regras exatamente fixas. A primeira tarefa com que se defronta o analista, que atende mais de um paciente por dia, lhe parecerá também a mais difícil. Ela consiste em reter na memória todos os inúmeros nomes, datas, detalhes e lembranças, pensamentos espontâneos e produções patológicas que um paciente traz ao tratamento. No curso de meses e anos, e não confundi-los com material semelhante de outros pacientes, analisados antes ou no mesmo período. Quando temos que analisar diariamente 6, 8 pacientes ou mais, a proeza mnemônica que isso implica despertará nas demais pessoas incredulidade, admiração ou até mesmo pena. De todo modo, as pessoas estarão curiosas em relação à técnica que torna possível dominar tão grande material e esperarão que ela recorra a meios especiais. No entanto, essa técnica é bem simples. Ela rejeita qualquer expediente. Como veremos, o mesmo de tomar notas, que consiste apenas em não querer notar nada em especial e oferecer a tudo que se ouve a mesma atenção flutuante, segundo a expressão que eu usei. Assim, evitamos uma fadiga da atenção, que certamente não poderemos manter por muitas horas ao dia, e escapamos a um perigo que é inseparável do exercício da atenção proposital, pois, ao intensificar deliberadamente a atenção, começamos também a selecionar em meio ao material que se apresenta, fixamos com particular agudeza um ponto, eliminando outros, e nessa escolha seguimos nossas expectativas ou inclinações. Justamente isso não podemos fazer, seguindo nossas experiências. Corremos o perigo de nunca achar senão o que já sabemos. Seguindo nossas inclinações, com certeza falsearemos o que é possível perceber. Não devemos esquecer que, em geral, escutamos coisas cujo significado será conhecido apenas posteriormente. Como se vê, o preceito de notar igualmente tudo é a necessária contrapartida à exigência de que o analisando relate tudo que lhe ocorre, sem críticas ou seleção. Se o médico se comporta de outra maneira, desperdiça em boa parte o ganho que resulta da obediência à regra fundamental da psicanálise por parte do paciente. Para o médico, a regra pode ser formulada assim: manter toda influência consciente longe de sua capacidade de observação e de entregar-se totalmente à sua memória inconsciente, ou expresso de maneira técnica, escutar e não se preocupar em notar alguma coisa. Mais um ponto importante. O que desse modo alcançamos satisfaz a todas as exigências durante o tratamento. Os elementos do material que já formam um nexo ficarão à disposição consciente do médico. Outros, ainda, não relacionados, caoticamente ordenados, parecem primeiro submersos, mas emergem prontamente na consciência. Tão logo o paciente traz algo novo, ao qual eles podem se ligar e mediante ao qual pode ter continuidade.
Então recebemos, analisando, com um sorriso, o imerecido cumprimento por uma memória extraordinária. Quando, após bastante tempo, reproduzimos um detalhe que provavelmente teria contrariado a intenção consciente de fixá-lo na memória. Erros nesse processo de recordar sucedem apenas em momentos circunstanciais, em que somos perturbados pelo envolvimento pessoal. Vir adiante. Ficando muito aquém do ideal do analista, portanto, mistura com o material de outros pacientes, mistura com o material de outros pacientes acontece raramente. Numa eventual disputa com o analisando, sobre ele ter ou não dito certa coisa, ou modo como disse, geralmente o médico está certo. B. Não posso recomendar que se tomem muitas notas durante as sessões, que redigam atas e etc. Além da impressão desfavorável que isso causa em alguns pacientes, vale aqui a mesma consideração que tecemos a respeito da atenção. Ao redigir notas ou estenografar, fazemos forçosamente uma seleção prejudicial ao que ouvimos e ocupamos uma parte da nossa atividade mental, que teria melhor emprego se aplicada na interpretação do material. Posso admitir exceções a essa regra, se qualquer objeções. No caso de datas, textos de sonhos ou conclusões isoladas dignas de nota, que facilmente são destacados do contexto e se prestam um uso independente, como exemplos. Mas também isso não costumo fazer. Redijo os exemplos à noite, de memória, após o trabalho. Os textos e sonhos que me interessam, faço o paciente registrarem após o relato do sonho. Mais um pontinho interessante. Tomar nota durante a sessão poderia ser justificado pela intenção de tornar o caso objeto de uma publicação científica, algo que, em princípio, não se pode proibir. Mas deve-se ter em mente que protocolos exatos, num caso clínico psicanalítico, ajudam menos do que se poderia esperar. A rigor, ostenta a pseudo-exatidão de que a moderna psiquiatria nos oferece exemplos notórios. Geralmente são cansativos para o leitor, e não consegue substituir para ele a presença da análise. A experiência mostra que o leitor, se estiver disposto a crer no analista, lhe dará crédito também pelo pouco de elaboração que lhe aprendeu no material. Mas se não pretender levar a sério a análise e o analista, ignorará também protocolos fiéis do tratamento. Esse não parece ser o caminho para remediar a falta de evidência que enxerga os relatos psicanalíticos. D. Um dos méritos que a psicanálise reivindica para si é o fato de nela coincidirem pesquisa e tratamento, mas a técnica que serve a uma contradiz a partir de certo ponto o outro. Não é bom trabalhar cientificamente o caso em que o seu tratamento não foi concluído, compor sua estrutura, prever seu prosseguimento, de quando em quando registrar o estado que se acha como exigiria um interesse científico. O êxito é prejudicado, nesse caso, destinado de antemão ao uso científico e tratado conforme a necessidade desse, enquanto são mais bem-sucedidos os casos que agimos como quem sem propósito, surpreendendo-nos a cada virada, e que abordamos sempre de modo despreconcebido e sem pressupostos. A conduta correta, para o analista, está em passar de uma atitude psíquica para outra conforme a necessidade, e não especular e não cogitar enquanto analisa, e submeter o material reunido ao trabalho sintético do pensamento, apenas depois que a análise foi concluída. A distinção entre as duas atitudes não faria sentido se já tivéssemos todos os conhecimentos, ou pelo menos os essenciais. Sobre a psicologia do inconsciente e sobre a estrutura das neuroses, que podemos adquirir no trabalho psicanalítico, atualmente estamos ainda longe desse objetivo e não devemos interditar os meios de testar o que até agora aprendemos e de acrescentar coisas novas a isso. Tudo tranquilo aí? Tudo bem, Paulo? Aham. Legal. Recomendo enfaticamente aos colegas que no tratamento psicanalítico tomem por modelo o cirurgião, que deixa de lado todos os seus afetos e até mesmo sua compaixão do ser humano, e concentra suas energias mentais num único objetivo: levar o termo à operação do modo mais competente possível. Nas circunstâncias de hoje,
Um afeto perigoso para o analista é a ambição terapêutica de realizar com seu novo e discutido método algo que tem efeito convincente em outras pessoas. Isso não apenas coloca numa disposição pouco favorável para o trabalho, como também o deixa inerme ante determinada resistência do paciente, cujo restabelecimento depende, em primeiro lugar, como você sabe, do jogo de forças dentro dele. A justificação para requerer tal frieza de sentimentos da especialista está em que ele cria as condições mais vantajosas para as duas partes. Para o médico, a desejável proteção de sua própria vida afetiva. Para o doente, o maior grau de ajuda que hoje podemos dar. O antigo cirurgião teve por lema a seguinte frase: Je le pensais, de le guérite. Eu lhe fiz o curativo, Deus o curou. O analista deveria se contentar com algo assim. F. É fácil ver para qual objetivo as diferentes regras convergem. Elas pretendem criar para o médico a contrapartida da regra fundamental da psicanálise, estabelecida para o analisando. Assim como esse deve comunicar tudo o que sua autoobservação capta, suspendendo toda objeção lógica e afetiva que procure induzi-lo a fazer uma seleção. Também o médico deve colocar-se na posição de utilizar tudo que lhe é comunicado para propósitos da interpretação, o reconhecimento do inconsciente oculto, sem substituir pela sua própria censura a seleção a que o doente renunciou. Expresso numa forma, ele deve voltar-se ao inconsciente como órgão receptor para o inconsciente emissor do doente, colocar-se ante o analisando como receptor de telefone em relação ao microfone. Assim como o receptor transforma novamente em ondas sonoras vibrações elétricas da linha provocadas por ondas sonoras. O inconsciente do médico está capacitado a, partir dos derivados do inconsciente que lhe foram comunicados, reconstruir o inconsciente que determinou o pensamento espontâneo do paciente. No entanto, se o médico for capaz de usar tal forma seu inconsciente como instrumento na análise, ele próprio que tem que satisfazer em grande medida uma condição psicológica. Ele não pode tolerar em si mesmo resistências que afastam de sua consciência o que foi percebido por seu inconsciente. Senão introduzirá na análise um novo tipo de seleção e distorção, bem mais prejudicial do que a produzida pelo recurso à atenção consciente. Para isso, não basta que ele próprio seja um indivíduo aproximadamente normal. Possa exigir que ele tenha se submetido a uma purificação psicanalítica e tenha tomado conhecimento daquele seu complexo que seriam capazes de perturbar a pressão do que foi oferecido pelo analisando. Não se pode razoavelmente duvidar do efeito desqualificador dessas falhas próprias. A cada repressão não resolvida do médico corresponde na expressão pertinente de William Stell, um ponto cego na sua percepção psicanalítica. Isso é muito importante. Anos atrás, dei a seguinte resposta à questão de como alguém pode tornar-se psicanalista, pela análise dos seus próprios sonhos. Tal preparação basta para muitas pessoas, certamente, mas não para todos que querem aprender a analisar. Além disso, nem todos conseguem interpretar os próprios sonhos sem ajuda externa. Incluo entre muitos méritos da escola psicanalítica de Zurich ter reforçado essa condição e tê-la fixado na exigência de que todo indivíduo que queira efetuar análise em outros deve primeiramente submeter-se ele próprio a uma análise com um especialista. E isso até hoje faz parte do tripé psicanalítico. Quem levar a sério esse trabalho deveria eleger esse caminho que promete várias vantagens, o sacrifício do franquear a intimidade a um estranho, sem que a enfermidade obrigue a isso. É amplamente recompensado. A pessoa não apenas realiza muito mais rapidamente e com menor gasto efetivo a intenção de tomar conhecimento do que traz oculto em si mesma, como adquire na própria carne, por assim dizer, impressões e convicções que procura em vão nos livros e nas conferências,
Por fim, deve-se apreciar também o benefício da duradoura relação espiritual que costuma estabelecer entre o analisando e aquele que o guia. Uma tal análise de alguém praticamente sadio permanecerá inconclusa, como é de se esperar. Quem estima o valor do autoconhecimento e da elevação do autocontrole, adquiridos por meio dela, prosseguirá no exame analítico da própria pessoa em forma de autoanálise. E se contentará com o fato de que, tanto dentro de si como fora, sempre deve esperar encontrar algo novo. Mas quem, como analista, desenhou a precaução de analisar a si mesmo, não apenas se vê castigado com a incapacidade de aprender mais que uma certa medida de seus pacientes, corre também um perigo mais sério e que possa se tornar para o outro, e ele facilmente cairá na retentação de projetar sobre a ciência como teoria da verdade geral aquilo que em uma obscura percepção ele enxerga das peculiaridades de sua própria pessoa, carreando descrédito para o método psicanalítico e descaminhando os inexperientes. G. Acrescento mais algumas regras em que passo da atitude do médico para o tratamento analisando. É sem dúvida atraente para um psicanalista jovem, entusiasmado, colocar muita individualidade para arrastar consigo o paciente e levá-lo acima dos limites da sua estreita personalidade. Seria perfeitamente admissível e mesmo adequado para a superação da resistência ativa no doente que o médico lhe oferecesse um vislumbre dos próprios defeitos e conflitos mentais, e lhe possibilitasse pôr-se em pé de igualdade, dando-lhes notícias confidenciais de sua vida, pois uma confiança vale a outra, e quem solicita a intimidade do outro deve dá-la em troca. Mas na relação psicanalítica, muita coisa transcorre de modo diferente do que se esperaria conforme a psicologia da consciência. A experiência não depõe a favor de uma técnica afetiva semelhante. Também não é difícil ver com que ela abandonamos o terreno psicanalítico e nos aproximamos do tratamento por sugestão. Consegue-se que o paciente comunique mais cedo e mais facilmente o que ele próprio já sabe, e o que resistências convencionais os fariam reter por algum tempo ainda. Quanto a pôr a descoberto é um consciente para o doente. Essa técnica não ajuda, apenas o torna ainda mais incapaz de superar resistências mais profundas. Em casos mais difíceis, fracassa devido à insaciabilidade que foi despertada no paciente. Então você deve ter a relação e acha a análise do médico mais interessante do que a sua. Olha que problema, hein? Olha que problema. Também a resolução da transferência, uma das principais tarefas do tratamento, é dificultada por uma atitude íntima do médico, de sorte que o eventual ganha do início e mais a mais que contrabalançado afinal. Não hesito, portanto, em rejeitar como defeituosas técnicas. O médico deve ser opaco para o analisando, e tal como espelho, não mostrar senão o que lhe é mostrado. Na prática, é certo que nada se pode objetar como um psicoterapeuta mistura um quê de análise com uma parte da influência por sugestão, para alcançar êxitos visíveis em tempo mais curto, tal como é necessário. Por exemplo, em instituições, mas pode-se exigir que ele tenha dúvidas acerca do que faz, que saiba que seu método não é o da verdadeira psicanálise. H. Outra tentação vem da atividade pedagógica no tratamento para descarregar sobre o médico, sem que haja intenção por parte dele. Dissolvendo-se as inibições ao desenvolvimento, ocorre naturalmente que o médico chega à situação de indicar novas metas para as tendências liberadas. É então compreensível que ele ambicione fazer algo extraordinário da pessoa em cuja libertação da neurose ele tanto se empenhou, e prescreve elevados objetivos para o desejo dela. Mas também aí o médico deveria se manter em xeque e orientar-se mais para a aptidão do paciente do que seu próprio desejo.
Nem todos os neuróticos possuem grandes talentos para sublimação. De muitos podemos supor que não teriam adolescido caso dispusessem da arte de sublimar seus instintos. Se os pressionamos demasiadamente para a sublimação, lhe tiramos as gratificações dos instintos mais imediatas e cômodas, em geral lhe tornamos a vida ainda mais difícil do que eles já sentem. Como médico, devemos, sobretudo, ser tolerantes com a fraqueza do doente. Temos de nos contentar em recuperar, ainda que seja para alguém de não muito valor, algo da capacidade de realização e de fruição. A ambição pedagógica é tão pouco adequada quanto a terapêutica. Há a considerar também que muitas pessoas adoecem precisamente na tentativa de sublimar seus instintos além do montante permitido por sua organização. E que ainda que naqueles capacitados para a sublimação, esse processo costuma se efetuar por si mesmo. Tão logo as inibições são vencidas pela análise. Acho, portanto, que o esforço de regulamentar o uso do tratamento analítico para sublimação de instintos é sempre louvável, mas de modo algum aconselhável em todos os casos. E, dentro de que limites devemos buscar a colaboração intelectual do analisando do tratamento? É difícil afirmar algo de aplicação geral nesse ponto. A personalidade do paciente é que decide em primeiro lugar, mas de modo se deve observar cautela e reserva. É errado colocar tarefas para o analisando, dizer que ele deveria juntar suas lembranças, meditar sobre determinado período de sua vida, etc. Ele tem que aprender, isso sim, o que para ninguém é fácil admitir que com a atividade mental dessa espécie, com o esforço da vontade e da atenção, não se resolve nenhum dos inimigos da neurose, mas somente através da observação paciente da regra psicanalítica que manda afastar a crítica inconsciente e seus derivados. De modo particularmente implacável, devemos insistir nessa regra, junto ao paciente que pratica um arte de escapulir para o âmbito intelectual no tratamento, e que então reflete bastante, às vezes sabiamente, sobre seu estado, poupando-se de fazer alguma coisa para vencê-lo. Por isso, não gosto que meus pacientes recorram à leitura de textos psicanalíticos. Peço que aprendam na sua própria pessoa e lhe garanto que, desse modo, saberão mais do que o que toda a literatura psicanalítica poderia ensinar. Mas reconheço que, nas condições de um internamento em instituição, pode ser muito vantajoso utilizar a leitura para preparar o analisando e para produzir uma atmosfera de influência. Desaconselho enfaticamente que se procure apoio e aquiescência de pais ou parentes, dando-lhes uma obra para ler, seja ela profunda ou introdutória. Essa medida bem intencionada basta, via de regra, para fazer surgir prematuramente a natural e cedo ou tarde inevitável posição dos países ao tratamento clínico de um dos seus, de forma tal que o tratamento não chegue a ter início. Manifesto a esperança de que a progressiva experiência dos analistas levará em breve um acordo com outra técnica mais adequada para o tratamento dos neuróticos. Com relação ao tratamento dos parentes, confesso minha perplexidade e deposito bem pouca confiança no seu tratamento. Fim do texto. E aí, gostou, não gostou? Gostei. Eu tô na clínica agora, né? Tô iniciando a clínica. E aí eu tava até tendo dúvidas em relação a isso, refletindo sobre isso esses dias. Sobre a condução, né, do analista na análise. E aí, esclareceu alguma coisa? O que você achou? Ficou com alguma dúvida? Quer ver alguma parte? Não pareceu. Eu só, sinceramente, eu acho muito difícil Hum, é, essa condução do analista de se manter um espelho, de não. Sei lá, eu sinceramente eu tô meio travada na clínica porque eu fico pensando assim que eu não posso falar nada, sabe? hum, Fico assim, não sei se o que eu, por exemplo, se eu quero falar alguma coisa, não sei se tá certo ou se não tá, aí acaba que eu não falo nada. Aí eu tô me sentindo meio travada, assim, nessa questão da clínica, que eu penso assim que eu não posso falar nada, que eu não posso sei. ser.
Aí eu tô tendo dificuldade com isso. E, sinceramente, não se realmente é para mim a psicanálise, né? Se eu realmente consigo sustentar essa questão do, do, do- da condução do analista. Certo. Boa noite, tudo bem, Gislene? Bom, é o seguinte, Paulo. Isso é uma abordagem freudiana, tá? Você pode ver outras escolas, né, como, por exemplo, Demian Klein, Winnicott, Jung. Você pode ver outras escolas que talvez se auxiliem a ter uma visão mais ampla do que o psicanalista pode ou não fazer dentro da clínica, entendeu? Então, nessa abordagem freudiana, realmente, você vai ficar quietinho ali, você vai fazer poucas intervenções, mas existem outras abordagens que você vai trazer mais coisas ali mesmo. Aí você vai meio que fazer um certo esforço, sim, para falar certas coisas. E essa questão de saber se a pessoa é certo ou errado, quando eu estou na clínica, né, o que eu faço? Você pergunta, isso faz sentido para você? Isso encaixa na sua visão? É mais ou menos isso que você está querendo dizer? Eu sempre deixo uma dúvida, para que eu possa também ir montando isso. Faz sentido para você? Sim, sim, faz. Pois é, eu sinceramente, eu não tenho o mesmo interesse na abordagem freudiana, não. Eu tenho mais na Hum. junguiana. Mas eu acho que eu tenho que primeiro aprender Freud, para Uhum. depois aprender as outras galera. Mas, Sim, mas é isso. legal, é isso mesmo. Você vai buscar dentro da psicanálise um dos grandes psicanalistas, uma das grandes escolas, né? Por exemplo, a gente teve uma palestra com o grande professor Dr. Estevam, foi sobre Bion, né? Tá no nosso canal lá, inclusive, já aproveitar, já se você puder dar uma olhadinha lá, foi sobre Bion, foi mais de uma hora e pouco ele falou sobre Bion, sobre as técnicas de Bion, recomendou um monte de livros, talvez se agrade o jeito do Bion tratar as Tá? coisas. Eu já ouvi muito falar, mas sinceramente eu não conheço nada sobre. Então, a chance está aí. Não tem mais culpa. Procurar mais coisas mesmo, pesquisar. É, você tem a Melina Klein, você vai ter mais essa coisa infantil, você vai ter uma vastidão enorme. E dentro dessa psicanálise, dentro dessas vastidões, você vai buscando aquilo que mais se encaixa na sua visão, né? E realmente, a gente começa em Freud, estuda vários textos dele, né? Mas, claro, não dá para você estudar tudo, porque ele escreveu 300 milhões de livros, né? Não dá para pegar tudo, mas é bom entender sobre Freud, né? Aí você vai vendo qual e vai testando outros. Por exemplo, assim, tem um box na Amazon que são os 4 livros do Winnicott, se eu não me engano. Eu tenho ele aqui, eu não li ainda. É um box assim que você pode estar decorando para você entender mais a fundo, saber como é. Você tem vários materiais que você pode estudar para ver qual é mais o seu estilo, para sustentar essa clínica do jeito que você acha que tem que ser. É verdade mesmo. Eu, sinceramente, eu conheço muito, muito pouco, assim, dos outros. Eu estudo mais Freud. E Hum, aí eu tenho dificuldade em alguns pontos, mas, assim, realmente, assim, dos outros eu não sei quase nada. Então, realmente, é preciso mesmo pesquisar mais e ver coisas que fazem mais sentido para mim. isso. Exatamente, exatamente. É assim que você vai desenvolver sua clínica, porque você vê que ele fala isso também. Você vê aqui no começo que ele fala, eu acho que é aqui que é o grande ponto da charada. Bem no começo, até eu gravei aqui, coloquei aqui, que ele fala que, mas de enfatizar que essa técnica revelou-se a única adequada para a minha individualidade. Você está vendo? Ó, aqui, ó. Não me atrevo a contestar que uma pessoa de médica de outra constituição seja levada a preferir uma outra atitude entre o paciente e a tarefa a ser cumprida. É verdade mesmo. Ele está falando, não tem só um jeito de fazer as coisas, esse é o meu jeito, porque isso Sim. encaixa na minha personalidade. É. O que você acha? Faz mais sentido para você abrir um pouquinho mais a mente? Sim, fez muito sentido. Muito obrigada. É verdade. Então, é isso. Você vai buscar essa sua individualidade dentro da clínica.
Sim, né? Porque sim. tem um livro que eu até recentemente eu li, tá com papel aí para você anotar? Posso anotar aqui. Ó, chama Teoria e Técnica de Psicoterapias. O nome Ah, do autor é Hector Juan Fiorini. Hector Juan. Juan Fiorini. Juan é Juan, né? Porque ele acho que ele é mexicano. Vou colocar aqui o nome do autor. Você acha no estante virtual, você acha, viu? Fiorini. Ó, Fiorini. Tá aqui no chat. Ah, sim, certo. E ele vai falar sobre vários tipos de abordagens de da psicoterapia, né? Uhum, Que também é uma tema bastante discutida se ela é da psicologia ou se ela é da psicanálise ou ela é uma ou qualquer um pode falar que é psicoterapeuta. E ele vai fazer uhum, várias abordagens ali dentro. Então, assim, são abordagens que você vai questionar mais, sim. Outras abordagens você vai ficar mais quieto, sim. Entendeu? uhum, E outras uhum. você vai, por exemplo, assim, Lacan, por exemplo, vai falar do tempo de sessão. Né? Você já ouviu falar do tempo lógico, que ele termina a sessão e fala, tá bom, pode ir embora, sabe? Você já ouviu falar que ele era meio assim? O Lacan? É, Lacan. Sim, Que era o tempo lógico dele, não sei o quê. Para outros tem que ser 50 minutos certinho, para outros pode ser 2 horas, para outros é 10 minutos e acabou. Então você vê até o tempo pode ser sim, questionado dentro da clínica, é verdade. entendeu? Então, dentro da clínica, você tem que ter muita essa individualidade para você ir montando, né? E você não, o paciente vai montando o Uhum, quebra-cabeça da vida dele. sim. Fique à vontade aí. Mande suas perguntas. E aí, Silene, belezinha? Tudo tranquilinha? Tudo sim, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo tranquilo? Aí sim. Então é isso, gente. Perguntem aí o que vocês acham do texto. Mande mais perguntas aí, Paulo. O que mais que você está travando aí? Quem sabe a gente possa trocar uma ideia aí e ajudar. Não, eu não sei, eu acho que no mais era isso mesmo. Hum, Também tô no início, né, na clínica, tive poucos atendimentos ainda. hum, Então, eu fico pensando que com o tempo tu pode ir melhorando, ou se realmente é, eu deveria buscar outro rumo que fizesse mais sentido pra mim. Mas eu acho que é isso. Eu uhum. tenho que fazer mais. E a prática também vai ajudar, com certeza. Sim. Mas você já estava passando por um psicanalista antes? Você já estava passando, já fez supervisão, né? Mas você já estava E passando. tem supervisão. Você já está passando por analista também? Sim, sim. É? Quanto tempo? Ah, tem alguns meses, desde o início do ano. Hum, E a legal. supervisão começou tem pouco tempo, tem um mês, 2 meses, só um mês, na verdade. Não deu nem Ah, 2 meses. então ainda está bem ainda nova, ainda tá bem nova ainda na. Sim, pois é, É, eu quero uma pós também. Enfim, tenho muito que estudar ainda. Mas sim. eu realmente que eu ainda não me encontrei. Eu gosto muito da psicanálise, eu gosto muito de estudar, mas tem umas coisas ainda que ainda não encaixa 100%, sabe? Uhum. E tenho que procurar mais. Exatamente. O que não falta são escolas para você estudar, tá? Vou aproveitar que vai ter Black Friday, ou teve, não sei, que vai ter umas promoções na Amazon aí. Uhum. Agora é hora de você pegar. Inclusive, o Estevam falou de um autor chamado Mark Solomons, que ele tá desenvolvendo a neuropsicanálise. Hã? Ele está desenvolvendo uma área chamada neuropsicanálise. Ah, sim, interessante. E ele traduziu todas as obras de alemão para o inglês, o Freud, é um cara que tem várias entrevistas na internet. Uhum. É um passo além da psicanálise, quer dizer, é um passo complementa. É uma também escola que fala sobre os afetos, fala um monte de coisa.
É o mais robusto, assim, em alguns aspectos. Basta você falar, puxa, será que isso me interessa? Não sei. Você tem que ir comprando Sim. uma coisinha de cada coisa e estudando, e abrindo isso. Pô, muito massa, bem interessante. É, tem o próprio Bion, que ele falou, que o Estevão falou, que inclusive o Estevão, né, o professor Estevão, ele é psicólogo. Uhum, Só que ele flerta com muitas coisas, a psicanálise também, entendeu? Então ele pega muitas coisas da psicanálise e leva da clínica, da psicologia dele, que faz mais uhum. sentido, é mais robusto. E o Bion realmente ele gosta muito do Bion, então ele fala, lê tudo do Bion, mais fácil, lê tudo do Bion, que é mais fácil, Sim, entendeu? Isso. sim. É, vou pesquisar mais. Você vê, essa é uma coisa que você pode sempre pensar dentro da clínica, né? Esses textos, eles são fundamentais, são essenciais, mas também tem os textos pós, né? Que são os discípulos dele, né? Ou as pessoas que são os psicanalistas mais modernos, e outras abordagens. Isso é fundamental para você ir criando, desenvolvendo sua abordagem dentro da clínica. E isso vai encaixando, vai se falando, isso aqui não faz sentido, isso faz sentido. Uhum. É, nossa, é porque é tanta gente. E é É, umas coisas tão complicadas, mas é isso aí, botar a mão na massa mesmo. exatamente, exatamente. Bom, se vocês têm mais alguma dúvida, tem mais alguma coisa para acrescentar? Eu não tenho, não. Tá ótimo. Tem alguma coisa, Juscelino? Você conhece o texto? Você chegou a dar uma lida? Não, eu ainda não li ele. Eu também já cheguei no finalzinho, eu só consegui pegar o final. Eu cheguei da faculdade agora. Ah, joia. Legal. Bom, então, pessoal, é isso por hoje, tá bom? Aí, semana que vem, a gente vai ter uma palestra sobre Jung. Aí, Paulo, sobre Jung. Eu não sei se você viu lá no nosso. Ah, sim, sim, sobre Tolkien, né? Vai ser com o professor Augusto. Vai ser top, hein? Não pode sair. Nossa, eu me interessei bastante, porque eu gosto muito de Senhor dos Anéis. E eu também me interesso bastante por Jung, né? Então, nossa, quando eu vi, eu falei assim, nossa, que massa. É, Minha agenda aqui. pois é, você vê que legal? Sim. Então, a gente se vê no próximo encontro, tá, pessoal? Deixa eu só para a gravação aqui um minutinho. É isso.